Collab, Collab. Últimas Palavras e Longe Talks. Que é o que você falou de reunir, de conectar, de conectar servir de tudo. propósito, né? É isso. Bom, para Stanford, essa aqui é a tradução que eu fiz, e esse é o modelo, e a partir dali eu vou facilitando. Tudo bem para vocês? Ótimo. Então é assim, meu nome é... Longe Talks. Longe Talks. Por que tem esse nome? O longe vem de longevidade, porque a gente queria estudar sobre o envelhecimento. Eu estudar não, eu queria me aproveitar da Jéssica, porque na verdade ela é a expert nisso. E o Talks foi uma coisa muito interessante, eu vou contar aqui. Quando ela já revisitou isso, que quando a gente começou demorou 1 ano para a gente, porque eu não queria live, porque eu passava o dia inteiro no computador, vendo lives intermináveis de 1 hora e pouco, e eu falei, não, quero uma coisa rápida, uma coisa que... E aí me veio TED Talks, o modelo do TED Talks. O modelo do TED Talks é um modelo que em 25 minutos você tem que passar sua mensagem. Né? E aí ficou o longe de longevidade, o Talks, porque do TED Talks. Aí ficou Longe Talks. É daí que surgiu o Longe Talks. Então, querida família e amigos, entendo que a minha doença esteja trazendo muito sofrimento para todos vocês, que estão tendo que dar um duro danado para cuidar de mim, além de todos os outros papéis que já desempenham no dia a dia. Gostaria de começar agradecendo por todo o suporte amoroso e cuidado para comigo neste momento. É isso que tem cooperado para que eu lide com a doença da melhor forma possível. Então, a tarefa 1 é agradecer pessoas importantes da sua vida. Aqui vocês podem começar lembrando das pessoas que foram importantes no Longe Talks, que são importantes no Longe Talks, mas a vida é isso. Exatamente. Quando você vê a vida, você começa a agradecer, reconhecer quem teve com você. A vida não é uma jornada única, como você falou, não faz nada sozinho. Então, quem? Primeiro a Eli, tenho 2 Elis, né, para agradecer. Primeiro a Eli, né, que sem ela a gente não teria esse filho. E a Eliane Ronel é uma pessoa que está conosco desde sempre, incentivando. Então, ela é uma pessoa muito especial dentro do canal. E está marcando os 5 anos que você está falando. A gente está fazendo um renascimento nesses 5 anos, que é reformulando o Longe Talks. Olha, você falou uma coisa, ele está renascendo. E então, ele precisa morrer, ele precisa se despedir de algumas coisas. Então a Eliane está entrando também nisso, né? Então são 2 pessoas que eu vejo assim extremamente importantes. Tem a Ju também, que sempre topou, e é engraçado, assim, eu até conversei com ele, o quanto que a Ju tá cheia de coisa pra fazer, mas assim, ela falou, o projeto eu não deixo, eu não abro mão. Ela vai pra... Então, assim, quando ela mencionou que estava fazendo algumas mudanças na vida dela, eu até fiquei, meu Deus, será que ela vai sair? Aí ela, mas eu não deixo, graças a Deus. Então eu vou contar um pouquinho, né? Porque é assim, nós somos 3 gerações, eu preciso falar sobre isso. 3 gerações. A Jéssica, que é o nosso conhecimento, é o nosso banco de dados, né? De técnico e central, ela é muito centrada, é cientista, pesquisadora, é a pessoa que eu mais aprendo, é uma filha. Bom, enfim, eu sou aquela pessoa que faz as conexões, né? Como ontem, não falava uma palavra de inglês, mas estava lá falando com a maior cara do livro dele em inglês, e eu sou a pessoa que vai lá e faz as conexões. E a Ju foi muito interessante, porque quando a gente montou durante 1 ano esse projeto, a gente falava assim, não, mas a gente quer fazer uma coisa bonitinha. É como Últimas Palavras, é como esse projeto que você tem, tão lindo, que a gente percebe nas pequenas coisas o cuidado que você tem de construir isso. Mesmo sem grana, que a gente sabe como é no início, a gente tinha esse sonho do Longe Talks, e até hoje a gente não tem grana, mas a gente tem uma outra coisa, que é uma paixão, a paixão pelo que a gente faz. E aí a gente falava assim, não, mas a gente quer fazer uma coisa bonitinha, né? Não adianta ir lá e gravar. Bom, então vamos falar com alguém que faça uma edição do vídeo.
porque o vídeo precisa ser 25 minutos, ele precisa ser editado. E aí eu lembrei que eu faço alguns trabalhos de voluntariado, e eu fazia um trabalho de voluntariado com um grupo de jovens. E eu tinha entrevistado há um tempo atrás a Júlia Camata, que é a Ju, e que na época tinha 19 anos, está com a gente há 4 anos, ela está desde o início, desde o primeiro vídeo. Desde o institucional. Do institucional, ela está com a gente. E eu falei, nossa, eu me lembro que quando eu conversei com uma pessoa que eu entrevistei, uma jovem, ela disse que ela era freela em fazer edição de vídeos. Ela já trabalhava para uma ONG. Aí eu falei, vou ligar para ela. E daí nasceu esse trio que a gente costuma dizer assim, que a gente quase não se vê, e a gente se vê às vezes no ano, 1 ou 2 vezes no ano. Com a Ju. Com a Jéssica é mais fácil, mas com a Ju não. Mas a conexão que a gente tem é tão grande, todo dia. é tão de alma, é tão de propósito, que ele ultrapassa isso. É como você diz, quando a gente faz uma carta dessa de despedida, na verdade a gente está inaugurando a nova fase para aqueles que vão ficar e que vão ler aquilo, e que ao ler também vão poder, vamos dizer assim, continuar esse legado. Então a gente se conecta através disso. Uma coisa que eu gostei muito de vocês duas, que esse é o modelo da Universidade de Stanford. Mas eu acredito que uma carta, quando eu dou as minhas oficinas de carta, e isso eu trago para Últimas Palavras, isso aqui é um modelo que eu me baseio, mas a ideia do Últimas Palavras é que não seja isso. Senão a pessoa faz, ela pega da internet e faz. Eu traduzi, pode pegar e fazer. Mas não era apenas agradecer, é por que agradecer. E eu nem precisei perguntar, vocês já trouxeram isso. Porque o que acontece? Hoje a gente está vivendo essa era digital de inteligência artificial. Quando você coloca lá, inteligência artificial, faça uma mensagem de agradecimento para mim, ela vai fazer uma mensagem genérica. Agora, quando vocês trazem esses fatos, vocês estão se conectando diretamente com aquelas pessoas. Olha, Júlia Camata, eu estou te agradecendo por isso, porque você está desde o início. Você tem lealdade, você tem compromisso, você acredita no meu projeto. E isso é muito importante, que a gente seja específico na hora de agradecer. Não basta dizer, muito obrigado. Não, tem que ser, olha, quero isso por conta desses nomes que vocês trouxeram. E agora, eu queria que vocês lembrassem momentos chaves do Longe Talks nesses 5 anos. Putz. Eu acho que o primeiro foi o lançamento. Eu acho que o primeiro momento, assim, mais importante do Longe Talks foi quando a gente conseguiu lançar o vídeo institucional. Que a gente fez entrevistas, mandou para muitas pessoas, inclusive do exterior, e para responder algumas perguntas, né? O que é o envelhecimento para você? O que você acredita sobre longevidade? Então foi a nossa abertura, né? Eu acho que esse foi um momento bem marcante do canal. E o mais legal, eu acho que marcou muito durante esses 4 anos, é que o quanto as pessoas são receptivas quando a gente faz um convite. Isso eu tenho aqui, nossa, pessoas que a gente tinha 100 seguidores, nada no mundo. E eu fui para algumas pessoas, né? Eu tenho que colocar aqui uma ela é uma americana extremamente famosa, Aston Applewhite, que é ativista em ageísmo no mundo inteiro. Já gravou com a Jane Fonda. É uma mulher espetacular, é uma pessoa que eu... É um trator. E eu tinha 200, a gente tinha 200 seguidores, eu escrevi para ela e ela aceitou. E na época, a gente ainda não tinha essa coisa de fazer assim, de gravar. Eu falei para ela, faz assim, eu vou te mandar as perguntas e se você puder, você me responde, né? Grava, responde no vídeo. Ela gravou, ela editou, ela botou legenda e ela mandou pra gente. Isso me marcou assim profundamente. Eu tenho uma gratidão
E lógico, eu estou citando ela porque me veio uma coisa, mas seria seria assim, eu espero não estar sendo nem um pouco leviana, mas todas as pessoas que passaram, às quais eu fiz o convite, e aqui tem mais de 200 vídeos, gente, eu não consigo falar nas 200 pessoas aqui, mas foram pessoas que sempre acreditaram, mas eu acho que acreditam por quê? Porque a gente passa o que a gente passa esse amor, a gente fala, olha, a gente quer isso, você topa ir com a gente nisso? A minha amiga fala que eu sou uma tradutora de almas. Então, só para ver se a gente está na mesma página. Quando a gente lembra os momentos chaves do Longe Talks, é gentileza? Gratidão e gentileza pela generosidade. O que mais marcou vocês foram essa gentileza das pessoas que acreditaram no projeto de vocês e, se me permite, acreditaram porque vocês acreditam. Sim. Até porque sem elas não teria projeto também, não teria né? Projeto. Então, assim, o quanto que elas nos incentivaram, acredito até que mesmo que elas não saibam disso, agora vão saber, né? O quanto que elas incentivaram a gente a continuar. Porque a gente também não teve obstáculo nisso, né, Eli? Não. Nenhum. E sim, incrível. E a gente, claro, a gente ainda tá, né, eterna aprendiz em línguas. E a gente, a Eli não, eu tenho mais medo que a Eli, confesso, mas ela vai, eu falei, vou ter que ir junto, vamos junto. E aí a gente encara. Então, assim, a gente se vira, de qualquer forma, né? A gente... Por que vocês acreditam no Long Talks? Eu acredito porque eu acho que ele faz parte da minha vida. É como se eu, ao mesmo tempo que tivesse construindo ele com a Jéssica, eu fosse a própria pessoa beneficiada dele. Então, eu sou a maior beneficiada do Longe Talks, porque não o que eu aprendo, e às vezes eu digo assim, nossa, eu podia ter sido muito mais profissional, técnica, perguntas. Não, é como se eu vou para ali, como se fosse a melhor espectadora que eu vou fazer as perguntas que eu quero, as perguntas que eu tenho dúvida. Então, eu sou a pessoa que mais... E eu acho que isso é que é legal, porque aí eu desperto no outro também esse olhar simples, esse olhar de dúvidas, que é o envelhecer. Eu converso com alguém que é nutricionista, mas eu posso fazer uma pergunta que é técnica, mas ao mesmo tempo eu digo, será que brócolis combina com essa área de longevidade? Estou dando um exemplo idiota aqui, mas é isso que eu sinto. Então é isso que ela em casa vai sentir. Eu acho que é a gente aprender a envelhecer juntos, né? E você, Jéssica, por que você acredita no Longe Talks? Eu acredito, e eu entro um pouquinho, né, no ser cientista, mas eu acredito no Longe Talks. Primeiro, né, porque eu acho que o Longe Talks ele rompe essa barreira entre ciência e sociedade. Então, é uma maneira que a gente encontra e que eu acredito muito, né, que a gente consegue transmitir o que é longevidade. Isso, para mim, é muito importante, não que as pessoas elas realmente entendam. Então, eu acredito no Longe Talks porque ele nos dá voz. Então, é uma maneira que a gente encontrou, né, e que eu encontrei, de passar conhecimento técnico e científico de uma maneira simples, de uma maneira tranquila para a sociedade. Então, eu acredito muito no canal que ele faz a ponte nesse gap aí que a gente tem. Então, eu olho para o canal muito dessa forma. A próxima tarefa é pedir perdão. Eu penso assim, eu pediria perdão em termos de dedicação, né? O quanto que a gente, às vezes, a gente não, eu, vou falar por mim, né? O quanto que, às vezes, acaba passando alguma coisa despercebido justamente pela correria do dia a dia. Eu acho que esse é um projeto que não pode, de maneira alguma, morrer. Então, eu peço perdão e já agradeço, né, assim, junto, porque a Eli é a força motriz, assim, que quando eu tô me sentindo, assim, não tô conseguindo dar conta de tudo, ela tá ali
E aí, às vezes, ela me relembra, né? E Uhum. revive os meus ideais mesmo. Muitas vezes, quando eu tô com dificuldade, até porque ela é gestora de carreira, quando eu falo assim, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Eu vou lá e falo com ele. Eu falei, Eli, eu tô super bagunçada das ideias. Então, assim, ela é uma pessoa que é como se fosse um eixo para mim, né? E eu não consigo muito dissociar a gente, o Longe Talks, porque parece que é uma coisa só. A gente, Uhum. não sei, a gente não consigo dissociar isso. E quem vocês perdoariam? Né? Vocês pediram perdão pro Longe Talks. Quem vocês perdoariam nessa etapa aí de transição? Eu acho que eu perdoo todas aquelas pessoas que foram muito poucas, mas todas aquelas pessoas que em algum momento não compreenderam que conversar com outras pessoas, mesmo que num ambiente muito simples, muito sem glamour, muito sem milhões de seguidores, que não importa mas foram tão poucas, mas eu perdoo essas pessoas, porque essas pessoas, de alguma maneira, nos fazem, também nos desafiam a ir procurar por outras. Então, eu falo, não, é porque não é o momento dessa pessoa. E Então, às eu a vezes não é, perdoo, né? Às vezes não é, e às não vezes não é mesmo. mesmo. Eu perdoo. Mas, por um outro lado, agora, eu vou inverter um pouquinho. Eu queria que você me falasse, né, quando você está fazendo essas últimas palavras, o quanto isso, você já contou, né, como começou, de propósito, tudo isso, mas o quanto isso faz parte da sua nova vida hoje. Totalmente. Porque o meu Ikigai é servir. Eu sou uma mulher de muita fé e eu acordo todo dia de manhã. A primeira coisa que eu falo é agradecer, em hebraico. Modani milefaneha. E depois eu bato no peito e falo, como eu posso te servir melhor hoje? Então, essa questão de ajudar as pessoas, é que também a palavra, olha só, você falou, ajudar, no começo você estava falando do Longe Talks, né? Eu vou ajudar. A gente não gosta da palavra ajudar. As palavras, elas têm conotações que só da gente soltar, ela já carrega alguma coisa. Sim. Se você fala, por exemplo, a gente está vendo o negócio da Lua, lá da missão da NASA, se você vai falar de constelação, a pessoa já vai pensar em signo, em João Bidu, em místico, rarará, menos na NASA. Entendeu? Porque o cérebro humano, ele se conecta com símbolo significante. Isso eu aprendi na ciência da comunicação. Então, o fato de eu estar servindo uma pessoa que está num momento desse, que é definitivo, que não vai ter outro, isso para mim se alinha completamente com o meu Ikigai, de servir. Entendeu? Se é o servir no Cartas na Mesa, no Últimas Palavras, porque eu tô aqui para servir. O meu trabalho, na verdade, é uma variação do mesmo tema sem sair do tom. Só que do mesmo modo que as pessoas não gostam de falar sobre envelhecer, elas têm pavor de morrer, de falar sobre o morrer, quiçá escrever sobre o morrer. E graças a Deus eu não tenho esse problema, porque a morte é minha amiga. Eu não brigo com ela. Eu aceito. Às vezes a gente tem umas DRs. Parte, né? Faz parte. Mas eu a respeito e ela me respeita. Entendeu? E eu sei disso porque eu vi a morte. O meu pai morreu do meu lado. Sabe aquelas cenas de parto que a pessoa fala, vai, faz força, tal, rarará? Era eu falando pro meu pai ir pra vida eterna. Eu pari meu pai pra vida eterna. Eu falei, olha, a partir de agora, ele às 3 da tarde falou pra mim, ó, a partir de agora a maestra é você. Você vai conduzir isso aqui. Falei, então tá bom. Quando deu 6 da tarde, que eu vi que o sol baixou, era uma sexta-feira, era um Shabá, eu sabia que ele ia no Shabá. Falei, você tá pronto pra ir? Ele falou, agora não. Deu mais um pouquinho, eu falei, você tá pronto pra ir agora? Ele falou, agora eu tô. Falei, então você vai seguir a minha voz. E eu fui conduzindo ele ali. A última coisa que meu pai levou desse planeta era a minha voz cantando o hino que o Titanic cantou. Que é o último hino do Titanic, Near My God to Be. Então, eu vi como foi importante para ele
ir desse mundo com suavidade, com alguém dando a mão, com alguém fazendo carinho no cabelo e cantar. Por que que tem que ser diferente? Por que que tem que ser com choro? Chora depois, mas na hora ali, faz esse ato de amor para a pessoa que vai ser o último. Então, você me trouxe isso, né? Como é que para mim tá sendo? Tá sendo servir. E até hoje a gente não teve oportunidade, porque a carta de despedida do meu pai, na verdade, é uma carta convite, que ele pediu para eu escrever, ele estava ali, ele falou, olha, eu quero que você escreva uma carta convite, me deu as diretrizes, e eu peguei, já tenho o modelo, ele falou, assim que chegar mais filho, eu quero que você entregue essa carta. Que é uma carta de, ó, você tá escalado pro time, meu pai amava futebol, então, ó, você tá escalado pro time, é uma carta convite à família. Eu vi como aquilo fez bem para ele, eu quero que faça bem para ele, para Juliana, que não teve oportunidade, para a pessoa tendo dinheiro ou não para me pagar. Só que a gente está lidando de um tema que eu acho que vocês sabem disso muito melhor do que eu, que as pessoas não gostam de falar, que elas têm medo, que é um tema tabu. Só que quando você vê na hora o resultado, como hoje vocês estão vendo quase 5 anos de programa, vai ser em novembro, né? Em setembro. Em setembro. 5 anos de programa, mais de 200 convidados com essas histórias fantásticas. Você fala, gente, isso que eu tô fazendo é válido, é necessário, é importante, tá dando frutos, ainda que a gente não veja. Então, respondendo a tua pergunta, é meu Ikigai. Eu vou dizer, agora eu vou ter que falar, tem que fazer um depoimento aqui. A Ide, ela, além do projeto Últimas Palavras, ela tem um projeto fantástico, que é o projeto Cartas na Mesa, em que ela já esteve nos presídios, ela já esteve no metrô, né? E é a oportunidade que ela faz isso, de servir o outro, de deixar as palavras, as memórias e deixar uma mensagem para alguém, né? Um convite. E agora, nesse convite, obrigada por isso. Sim, eu tenho letra materna na penitenciária feminina do Butantã e de Santana, onde as gestantes e as puérperas escrevem cartas para os seus filhos. Eu vou lá toda segunda e faço um trabalho parecido com esse aqui, não com esse foco, né? Mas chego com tema e tudo. O tempo chegou e agora a gente vai ter que pular 2 coisas, mas eu vou deixar registrado, que é agradecer, utilizar esse espaço para agradecer, porque vocês já agradeceram, dizer eu te amo para quem vocês querem, mas acho que não tem, mas são as reflexões finais de dizer adeus. O que é que vocês deixam de adeus para esta fase do Longe Talks, para dar início a uma outra? Eu acho que assim, eu costumo dizer que é sempre uma colcha de patchwork a vida da gente, né? Então eu deixei esses quadradinhos que foram as construções do Longe Talks hoje, e o Longe Talks hoje eu posso dizer que a gente está entrando numa fase em que é uma fase mais, não é profissional, mas é uma fase mais estruturada, digamos assim. Continue aí. Bom, essa é uma fase mais estruturada do canal. A gente entende, eu acho que esses 5 anos eles foram extremamente importantes para entender o que deu certo, o que não deu, como é que as pessoas se conectam com o que a gente traz, para daí a gente continuar com o nosso propósito, porque ele não mudou, na verdade muda a configuração, mas não muda o propósito, de se reconectar com mais e mais pessoas. Então esse é o ideal do Longe Talks, é por isso que a gente está sempre buscando remodelá-lo de modo a fazer com que as pessoas continuem assistindo. Então, Eliane e Jéssica, chegou o momento de dizer as últimas palavras para o Longe Talks, com vocês. Muito obrigada. Exatamente isso. Gratidão. Gratidão, Longe Talks? Gratidão. Sim, gratidão completamente. Dessa primeira fase do Longe Talks. Gratidão total. Gratidão total. Esta foi uma demonstração de como é o projeto Últimas Palavras, com a participação especialíssima de Eliane e Jéssica, do nosso querido Longe Talks, que morre aos 5 anos para renascer para mais 50, quiçá, sei lá, o céu é o limite. Muito obrigada pela sua
paciência para conosco, para assistir essa conversa que foi deliciosa. Obrigada, Eliane. Obrigada, Jéssica. E se tiver alguma dúvida ou quiser me contratar as meninas, nós estamos à disposição. Todas as informações estão na descrição do vídeo e vai ser uma grande satisfação, uma grande honra levar o Últimas Palavras, junto com o Longe Talks ou não, para você. Obrigada.